Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse bate-papo, onde vamos discutir de forma bem simples, bem objetiva, assuntos relacionados à comunicação política e institucional. Iniciar esse processo, né, em ano de eleições municipais, em 2024, por onde a gente deve começar, quais são as estratégias, quais são as dicas. E eu sou a Noemi Araújo, sou cientista política, mestra em Poder Legislativo pelo CEFOR, da Câmara dos Deputados, atuo na área de Relações Governamentais e Institucionais há mais de 10 anos, co-idealizadora da Representativa, e hoje eu convido a Nerea Garcia, nossa especialista em estratégia política, é doutora em ciência política, fundadora da Ousadia Política, nossa gringa maravilhosa que fala sempre sobre política, planejamento e estratégia para ter esse bate-papo com a gente. Então, seja muito bem-vinda, Nereia. Muito obrigada, Noemi, um prazer estar aqui. Você quer começar se apresentando um pouquinho para o pessoal te conhecer? Acho que seria bom fazer um breve currículo de toda a sua trajetória. Se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho da sua história para a gente. Sou doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais e trabalho como estrategista política desde há uma década aqui no Brasil e na América Latina. E aí sou especialista em comunicação política. Que incrível. A gente tem acompanhado o seu trabalho, que tem sido referência, principalmente nas redes sociais, e um dos objetivos dessa trilha é falar sobre comunicação política e institucional nas mídias sociais como um todo. Então, o bate-papo de hoje, para você que está acompanhando a gente vai discutir um pouquinho sobre como construir narrativas potentes nas redes sociais. Então, eu vou começar assim perguntando, Nereia, como que as redes sociais elas têm influenciado a forma como os políticos, os candidatos têm construído as suas narrativas para alcançar o eleitorado? Bom, as redes sociais têm se convertido em um dos principais canais, né, para distribuir a mensagem do político. Então, isso tem feito com que cada vez seja mais importante o político estar nas redes sociais. A pessoa que vai se candidatar pode se eleger em redes sociais? Sim, ainda é possível, mas cada vez mais são mais relevantes. Por quê? Porque as pessoas passam muito tempo lá, né? A maior parte dos brasileiros estão na internet, seja no Instagram, seja no TikTok, no WhatsApp. Então, o político ou a política, o futuro candidato e candidata, precisam estar onde as pessoas estão. Verdade, até porque é um meio de comunicação diário. Então, se você souber usar essa ferramenta a seu favor, melhor ainda, né? As redes sociais têm os pontos negativos, mas com certeza tem os pontos positivos para a gente aproveitar. E quais são esses, talvez, elementos chaves de uma narrativa política para que ela se torne eficaz no mundo digital? Uma boa narrativa política tem que ter 4 elementos. O primeiro é entender qual que é o ânimo do eleitor. O que isso significa? Quais são os temas que o estão preocupando, né? Para esse teu público-alvo. Quais que são os atributos que busca em uma pessoa candidata? Quais que são os valores e crenças que eles se identificam? Esse é o primeiro passo. Você tem que compreender o que as pessoas estão querendo, porque ao final de contas não é sobre você, é sobre os outros, né? É sobre os cidadãos. Aí do outro lado, o segundo elemento, uma vez que você define, né, você consegue mapear isso, é entender o que te diferencia dos teus concorrentes e o que gera pertencimento. E isso você tem que fazer levando em consideração o que é relevante, ou seja, você já vai ter pesquisado o que é importante para as pessoas e aí você vai ver o que me diferencia, o que é importante para pertencer ao meu grupo. Com o meu grupo, quero dizer assim, as minhas ideias, os meus valores, as minhas crenças, a que eu defendo, né? E aí eu vou pegar aquilo que é relevante. Posso usar o irrelevante? Pode, mas isso não vai atrair tanto assim no teu discurso. Então, você pode usar isso ocasionalmente. Teu foco tem que estar naquilo que é relevante. Então, aqui a gente tem o segundo e o terceiro elemento. E o quarto é o contraste. É você mostrar constantemente que você é essa pessoa, né, diferente, que você tem esses diferenciais e que você tem essas características e ter o grupo significa isso. Por que eu falo desse jeito? Porque muitas vezes a pessoa acha que é só encontrar seus diferenciais e ali já está pronto, não precisa falar sobre isso na sua rede social, sua mensagem não precisa deixar isso claro. E isso acaba te prejudicando. Tua mensagem, tua narrativa tem que ter esses elementos bem definidos e tem que estar sempre presentes de alguma forma.
E legal que esse último elemento do que te diferencia, de certa forma, tem muito a ver com a questão da autenticidade, né? É algo que a gente bate muito na tecla das redes sociais. Ao mesmo tempo que tem muita gente igual, fazendo muito conteúdo, fazendo muita coisa, muito candidato igual, a gente tem que encontrar aquele ponto-chave que traz essa autenticidade, né? Então, como que a gente faz para pegar esse equilíbrio entre a autenticidade, entre esse apelo emocional com o seu eleitorado, para que você crie, de fato, uma comunidade, fãs que te sigam e votem em você, através dessas plataformas como o próprio Instagram. Você tem dicas para isso, assim, de como potencializar isso? Sim, o primeiro é entender que as redes sociais não é igual à televisão ou à rádio. É um lugar onde as pessoas não querem apenas escutar uma mensagem política. Aliás, nem querem, né? Diria eu. O que as pessoas querem é te conhecer, é ver teu dia a dia, né? Então é importante que você leve isso em consideração. Agora, até que ponto eu vou expor? Isso significa que eu tenho que mostrar toda a minha intimidade? Não, de novo, você vai ser estratégico. O que a gente estava falando antes sobre tua narrativa? Aquilo que é relevante para teu público. Vamos supor que eu serei um candidato ou candidata que vou defender, sei lá, vou colocar aqui assim, as mulheres. E aí, na minha cidade, eu vou ter propostas para isso. Aí, como que eu vou fazer para mostrar parcelas, né, que consigam me aproximar e mostrar minha autenticidade? Eu posso me envolver com outras mulheres da minha cidade, eu posso mostrar que elas estão junto comigo. Sabe quando a pessoa te manda um elogio num comentário? Ou quando a pessoa fala que você, né, ajudou ela em alguma coisa? Ou que teu trabalho contribuiu de alguma forma? Todas as questões ali mostram quem que você é, sem necessidade de você falar, que isso é o mais importante de tudo, né? Que nem sempre é você que tem que dizer as coisas, também são os outros. E que você consiga colocar isso. De novo, outro exemplo, se você é conservador, sei lá, só para colocar aqui, né? Com certeza a família, né, ou os valores religiosos serão muito importantes. O que você vai mostrar ali, talvez, do seu cotidiano, da sua intimidade? Pode ser você indo no culto, ou na missa, pode ser você em um almoço com família, pode ser você. Então, são essas questões que você precisa. A autenticidade não é sobre expor tudo, é sobre você ser capaz de ser quem você é, sem medo às críticas, porque isso que acontece nas redes sociais, né? A gente quer parecer perfeito quando a gente não é, e a gente tem medo de mostrar algumas coisas. Então, é ali que está o ponto. Como você faz isso de forma estratégica, sem passar, porque, gente, você pode pisar na bola, né? Se você achar que tudo vale, então cuidado aí, mas é por aí o caminho. E o emocional é algo que é muito importante, porque as pessoas reagem muito, né? Quando algo nos atinge, gera uma emoção na gente. E nas redes sociais, ao final, o que a gente precisa é isso, é despertar, né? Fazer que a pessoa que está ali vendo gatinho, que está vendo pessoa treinando, que está vendo fofoca, pare com o dedinho para escutar você. E isso tem a ver com essa capacidade de se conectar, de gerar uma reação no outro. Então, a emoção também é um componente que tem que vir. Nem todo conteúdo político pode ser sempre emocional, né? Às vezes, uma prestação de contas, você consegue, de alguma forma, dar um tchan especial, mas, de repente, nem é tanto assim. Ou as tuas propostas, né? Pensando aqui em campanha. Mas você vai precisar ter também esse tipo de conteúdo. Então, tem que conseguir equilibrar as coisas, como você bem dizia. É aquela coisa, né? Do veneno, da dose, entre o veneno e o antídoto. Ah, verdade. E eu acho que é isso, né? Você tem alguns pontos que a gente poderia até conversar um pouquinho aqui. Primeiro, não adianta a pessoa começar agora, indo na igreja, decidiu que agora ela é da família tradicional, cristã e tal, e ela vai começar a ir na igreja agora. As pessoas sabem quando tem verdade e quando não tem, né? As pessoas sabem quando a pessoa começou a fazer um projeto social há um mês só para falar que está doando cesta básica ou algo do tipo. Então, você precisa construir essa narrativa como parte da sua vida. Isso precisa ser uma verdade, senão as pessoas já vão identificar que é passageiro, que é um personagem, então é difícil de você sustentar, né? E que nem você falou a questão do equilíbrio. Tem coisas que são mais objetivas ali, são mais talvez profissionais e tem o seu dia a dia. E aí eu até te pergunto assim, teria uma diferença, por exemplo, entre estratégias para um pré-candidato ou né, um candidato homem e uma mulher assim nessa construção, ou não dá para fazer mais ou menos o mesmo script, o mesmo escopo? Olha, é claro que há diferenças.
o grosso, se a gente pensar na narrativa, por exemplo, ou na execução nas redes sociais, muitas coisas vão ser muito similares, mas tem outras que são especificidades das candidaturas femininas. Por exemplo, falando em redes sociais, as mulheres costumam receber mensagens em comentários muito diferentes do que os homens. Então, você e sua equipe terá que estar preparado para dar uma resposta para isso. E aqui a gente fala sobre a violência política, né, contra mulheres candidatas. A gente também fala sobre comentários desnecessários relacionados à sua beleza, a seu jeito, enfim, a todas essas questões, né? Então, isso também tem nessa aproximação. E a gente também tem outros elementos que dizem a respeito do imaginário, né? E aqui é importante sinalizar algumas coisas. Isso que eu posso dizer parece óbvio, mas às vezes não é. Quando a gente trabalha com candidaturas femininas, muitas vezes, o que acontece? Existe, não sei se é uma tendência, né, a querer fazer com que a mulher se desprenda do que ela é, se mostre de um outro jeito, seja na aparência física, seja, enfim, né, eu já teve cliente que entregou umas fotos, eu vi elas e falei, gente, mas não dá, porque você não parece a mesma pessoa na rua e aqui, a gente precisa que as pessoas te identifiquem nas redes sociais e nas fotos. Então, se você está num lugar de uma forma, tem que estar no outro. E isso acontece muito com mulher, já com o homem não acontece. Então, esse é um outro elemento. E outra questão é aquelas coisas delicadas que às vezes acontecem, né? Se atribuem valores como, mulher é mais frágil, mulher é mais, não vai dar conta de suportar isso. Então, às vezes, também é importante entender como tua narrativa não é só apenas o que você disse, mas também tudo que te envolve. Desde a aparência, desde o ambiente onde você vai gravar esse vídeo, desde a forma como você está ali aparecendo, interagindo com os outros. E, às vezes, isso precisa de um cuidado, porque pode te prejudicar, né? Então, esses cuidados são com relação a essas questões. Mas, o resto é mais ou menos o mesmo. E você falou assim, talvez pode ser uma tendência, eu posso estar equivocada, não sei se você concorda comigo, mas na verdade é até mais uma pressão da própria sociedade, né, de que a mulher, enquanto candidata, ela se mostre muito perfeita. Ela é elegante, ela também é despojada, ela é legal, mas ela também não é muito, ela tem que ser um pouquinho mais séria, ela, né, é uma pressão, assim, até você achar esses elementos para construir ali aquela pré-candidata, aquela candidata, o trabalho do consultor, inclusive do estrategista, entra justamente nessa hora, né? Exatamente. O trabalho do estrategista é basicamente o que a gente falava antes, entender o que as pessoas querem, entender quem que é o candidato ou a candidata e tentar aproximá-los ao máximo possível. É isso que a gente faz. E isso tem tudo a ver com o que você falava antes, né? Da autenticidade, de quem que ela é ou quem que ele é, porque não dá para converti-lo em alguém muito diferente só para aproximá-lo do público. E isso tem também tudo a ver com as redes sociais. Antigamente, um spot de TV, um anúncio na rádio, você conseguia fingir e estava tudo bem. Você ia ali na rua, num evento e, enfim, você meio que dava uma mascarada, né, o político. Hoje em dia, com as redes sociais, isso é muito complexo, porque você está ali constantemente aparecendo, você está produzindo conteúdo. Então, ao final, é o que você falava. Se você não for 100% você, você não vai conseguir, né, chegar ali. E se manter, né? E você até comentou também que, assim, as mulheres, por exemplo, acabam recebendo comentários diferentes, né, reações diferentes ali nas redes sociais. Mas falando até de todos, assim, homens e mulheres, como fazer para lidar, né, com essas críticas, até mesmo com as fake news, com a desinformação nas redes sociais atualmente, sem comprometer a integridade dessa narrativa, né, desse posicionamento que foi construído. E a gente pode dar um exemplo, especificamente agora que está até em alta, quem assistir esse vídeo vai acompanhar. Nós temos uma vereadora em Goiânia que está ganhando bastante notoriedade, a Ava Santiago, no modo que ela reage aos comentários, às críticas positivas e negativas, aos vídeos que às vezes ela coloca ali até dentro da Câmara e depois como que as pessoas reagem a isso. Ela, inclusive, é um case interessante de ser analisado, né? Então, como que você daria essas dicas, assim, né, estratégia de como lidar, como ela tem lidado, se é um bom exemplo, se todo mundo consegue fazer o que ela faz, como que fica, assim, para quem está assistindo e quer também potencializar esse lado, assim, da reação ao público nas redes sociais? O primeiro que eu preciso dizer é que você vai ser criticado. E tá tudo bem.
forma parte, você vai estar se expondo na rede social e as pessoas vão ali dizer coisas, e pode ser que por muitas vezes isso te atinja, mas então se prepare para isso, porque irá acontecer. Agora, quando esse comentário chega, como que eu respondo ele? Aqui você tem que avaliar 3 possibilidades. A primeira, se for uma coisa sem noção, uma falta de respeito, enfim, qualquer coisa que te atinja, que não seja adequado, você simplesmente apaga e bloqueia. Você não é obrigada, né, ou obrigado a ter que passar por isso. Agora, vamos supor que é uma crítica legítima, no sentido de que é algo que a pessoa pensa contrário a você, ou uma ação que tu fez e a pessoa não está vindo isso concordando, né? Aí o que você vai fazer? Você vai responder sim essa crítica. Tem gente que pensa, não, eu apago ela. Você responde, mas sabe por quê? Você não responde para convencer a pessoa que comentou. Você responde para convencer quem está ali lendo os comentários, para que aquele comentário daquela pessoa não deixe a pessoa assim, acender uma luz e começar a pensar naquilo e dizer, será que ela está certa e a candidata ou o candidato está errado? Então é por isso que você vai dar a resposta. Aí o que você vai fazer? Se a crítica for pertinente, você vai falar, olha, realmente isso aqui ou aquilo outro. Ou se tem um ponto que vocês concordarem, é muito bom começar por aquele ponto, né, que vocês têm em comum. E aí, depois, você pode trazer seu posicionamento, sua colocação. Agora, depois tem aqueles outros comentários, né, que são os do contra, que formam parte, né, que, por exemplo, os que a Ava costuma responder. E o que a Ava faz? A Ava pega essas respostas e ela traz, né, a mensagem dela, e ela se posiciona, ela aproveita essa oportunidade para trazer contraste, justamente para dizer, olha, eu sou isso, e tá tudo bem. E o sucesso também da Ava, né, conectando com o de antes, é a autenticidade dela, porque ela é algo que não é esperado. Ela se denomina uma malocrente, tipo, ela é evangélica, é crente, mas ela é descolada, é moderna, usa roupa assim mais atrevida, né? Se a gente pensa nesse universo, então assim, ela é uma coisa muito diferente, não é o padrão. E aí que está o sucesso. Só que você tem que estar preparado para reagir a essas críticas. E tudo bem. Eu preciso responder ouvido igual a Ava faz, que pega o comentário e faz do limão uma limonada? Não, de repente isso não tem a ver com o teu estilo. Mas aí o que você vai fazer? Você vai entender que tem críticas que você não tem que ligar, porque são os do contra. E isso é bom, significa que você está trazendo esse contraste, que você está se posicionando e que você está se diferenciando. Se ninguém nunca te criticou do contra, você tem um problema. Com certeza você não está criando nem posicionamento nem contraste. E interessante que é isso, né? Você pode pegar ali aquele conteúdo e avaliar o seu mandato, avaliar uma demanda, às vezes uma crítica que realmente é construtiva, né? Você, às vezes algo que você não parou para pensar, ou uma demanda que você ainda não tinha recebido, e você traz esses pontos interessantes. Às vezes furar a bolha é você também se colocar ali à disposição para receber novas sugestões, novas ideias. Então, isso é um exercício também de criatividade, de, né, assim, até sabedoria de pegar algumas coisas, filtrar, avaliar com a sua equipe e criar um conteúdo, né? Criar um requerimento, criar um ofício, criar uma proposta de campanha. Então, é super importante que a gente também esteja aberto a receber, né? Avaliar, filtrar. E claro que também depois tudo vira engajamento, né, Nereia? Vocês falem bem, falem mal, mas falem ali no post, curtam, compartilhem, que isso vira engajamento e ajuda, inclusive, assim, você se consolidar, né? Você conseguir passar a sua mensagem. E você até comentou, né? Hoje é muito diferente da rádio, da TV, de como você conseguia até se apresentar para o público. E como que você vê para esse ano, assim, principalmente eleições municipais, a gente ainda tem municípios muito pobres, em vulnerabilidade social, mais distantes assim desse acesso às redes sociais. Quais são essas estratégias diferentes para a gente conseguir construir essa narrativa nesses diferentes meios que ainda são tradicionais, ainda são muito utilizados, e principalmente em eleições municipais? Olha, ainda que você esteja em um município menor, né, que tem, enfim, mais ou menos nível de desenvolvimento, as redes sociais estão praticamente presentes em todos os lugares e elas têm uma vantagem, é muito barato, né? Tudo bem que cada vez tem mais anúncios e está ficando mais caro, mas a realidade é que não tem um valor assim tão caro. E tudo que você precisa é de um celular. Ah, mas eu queria fazer uma coisa muito profissional. Não deixa isso te travar. O importante é você levar essa sua mensagem para as pessoas. Então, eu animo aqui qualquer candidato e candidata a que utilize as redes sociais, sim.
de forma estratégica, é claro, com uma tática correta, mas que as utilize. Agora, pensando em 2024, o que muda, por exemplo, comparado a 2020, quando a gente fala em redes sociais? O formato do conteúdo, por exemplo, a gente está vivendo só no vídeo, né? Em 2020 era card, carrossel, hoje em dia não é mais. Isso vai demandar da pessoa se expor ainda mais, né? Estar mais disposto a ter mais capacidade de ser autêntico, a se mostrar e a não ficar paralisado diante da câmera. Também temos outras questões, como a velocidade da produção, né? A gente tem visto que cada vez a internet demanda mais, né? Não adianta você fazer um conteúdo na campanha a cada 5 dias. Isso não vai te ajudar. Aí você vai estar usando as redes sociais do jeito errado. Você vai ter que ter uma frequência diária praticamente, né? O que a gente estava falando antes. E outro elemento também muito importante é pensar que as eleições municipais são muito específicas de cada cidade, de cada município. Então, o que de repente vale para a cidade de São Paulo não vale para a cidade de Montes Claros e não vale para Juara, né? Então, você precisa entender qual que é ali a realidade da tua cidade e você se adaptar para aquilo. A rede social, qual que vai ser? Pode ser que seja Instagram, pode ser que seja Facebook, com certeza em todos o WhatsApp, né? Também será importante, você pode difundir seu conteúdo pelo WhatsApp. Então, pense também nisso, não há fórmulas mágicas. Entenda a sua realidade e o que você precisa. Eu fiquei pensando, né? Você falou 2020, parece que tem 10 anos, mas foi agora, né? Foi ontem, a gente estava no meio da pandemia. Gente, que loucura, porque foi um contexto completamente diferente, ninguém nem sabia como que as coisas iam ser, como fazer política de longe, sem tocar, meio virtual. Então, assim, foi um momento, um caos, e muita gente conseguiu, e parabéns para você que conseguiu se eleger dessa forma. Realmente agora 2024 está bem diferente, mas tem uma coisa que ainda não mudou, talvez suavizou um pouco ou não. Quero saber sua opinião, doutora Nereia. O contexto ainda está muito polarizado? E se ainda está muito polarizado, tem como ser neutro? É uma estratégia boa ser uma pessoa, um pré-candidato, uma candidata neutra para agora? O que você sugere, o que você avalia? Olha, eu vou dar uma resposta que de repente nem agrada a todo mundo, né? A polarização veio e ficou. É claro que o pleito eleitoral muda muito, igual a gente está falando de cidade para cidade, e as temáticas municipais são muito importantes, mas há territórios e territórios. Vou dar um exemplo. Eu tenho clientes do Mato Grosso, ou do Mato Grosso do Sul também, por exemplo, onde a maior parte da população tem um posicionamento muito claro. E eles falam assim, olha, você é do X ou do Y? Porque eu não voto no Y, eu não voto no X. Então, nesse tipo de situação, você ficar acima do muro vai te prejudicar. Você vai precisar se colocar, tá? Agora, é uma cidade onde as pessoas não estão ligando tanto assim para isso, as coisas estão mais focadas nos problemas da cidade. Ótimo, você não precisa entrar nessa questão, você pode ficar neutro, né? Igual você colocava. Tudo bem. Então, você precisa observar o que está ali. Nas grandes cidades, com certeza, a polarização vai ter mais repercussão, porque acaba que a política nacional ecoa mais e as pessoas estão mais distantes dos problemas cotidianos, né? Não é igual que as cidades menores. Mas é claro, a polarização veio para ficar e também haverá os candidatos ideológicos que conseguirão se eleger, provavelmente. Muitos. Não, a tendência é que diminua por ser um pleito municipal, mas haverá, né? Já houve em 2020 e haverá em 2024 de novo. Então, se você quer fazer uma candidatura desse tipo, entenda que você precisa ser o candidato dessa tua estratégia, porque se tiver mais, se você não for o candidato, não vai dar certo. Nossa, em pequenos momentos aqui, né, esse bate-papo tão simples, a gente tem tanto conteúdo, tanta estratégia, tanto insight, então, assim, essa trilha tá aqui para te ajudar, de fato, a você pegar um pouquinho de conteúdo e aprofundar e trabalhar para conseguir fazer uma pré-candidatura com muita eficiência, muito pensada e planejada e chegar no momento da campanha já muito bem preparado. Mas para que a gente possa finalizar e encaminhar assim para o encerramento, Nereia, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa importância, pensando em polarização, pensando em temas nacionais, naquelas pautas quentes que a gente chama, né? Qual que é a importância do time, que nem você falou, para a criação desse conteúdo? Porque você falou, não dá para fazer um post a cada 5 dias, não dá para eu dar uma entrevista por mês, tem que ter um planejamento, tem que participar ali das demandas das pautas que estão surgindo, mas também, ao mesmo tempo, de que adianta alguém num município muito pequeno falar da guerra
da Ucrânia e da Rússia, de Israel e Palestina. Então, assim, queria que você fechasse um pouquinho a sua fala nesse sentido de estratégia, pensando, além da importância do timing da publicação, os assuntos. Como que você sugere que deve ser essa construção e planejamento? Olha, com relação ao timing é tudo nas redes sociais. Você vai ver, um tema fica na alta, e aí 3 dias depois, mais ninguém está falando disso. Aí tu vai falar daquilo que as pessoas já não estão interessadas, porque estão interessadas em sei lá o quê. Então, o timing é fundamental. Você precisa entender que há coisas que estão em alta e que você deverá debater, mas também haverá coisas em alta que você não precisará comentar porque não vai aportar nada. E isso é muito importante porque agora que o político meio que se misturou um pouco com o criador de conteúdo, né, parece que é o mesmo muitas vezes, a pessoa tem a sensação de que ele precisa comentar toda a pauta quente que está acontecendo, toda ela, indiferente do que seja. E aí o que acontece? Que você fala de tudo e fala de nada. Porque o que você está fazendo é ser um comentador de notícias e se posicionando com relação a elas. Mas você não vai ter uma estratégia, né, de comunicação para as pessoas te votarem na urna. Então você precisa definir quais são essas minhas pautas, meus temas, a partir do que as pessoas se interessam. Então, pode ser que na minha cidade eu tenha visto que um público-alvo que para mim é interessante se preocupa com a questão da saúde e com a questão da juventude. E aí eu vou trabalhar com essas duas questões. E aí o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é pegar notícias que estão em alta, sejam da minha cidade, sejam nacionais, inclusive, e aí eu trazê-las para o meu município. Vamos supor que saiu uma notícia de que, sei lá, a questão das vacinas, igual aconteceu recentemente com alguns governadores. Aí você pode utilizar isso para você se posicionar com relação à saúde no seu município. Então, você vai aproveitar isso que estava em alta naquele momento para você colocar esse ponto. Ah, e agora a gente está discutindo sobre a fala de não sei que político. Para você aporta? Tem a ver com o que teu público quer? Não tem? Então, melhor você ficar quieto e não fazer nada. Porque pode ser que te atrapalhe mais do que te ajude. Verdade. E é isso, né? Você pode acabar se perdendo na sua própria narrativa, tentando narrar muitas histórias e muitos assuntos que acabam se perdendo, e perdendo também a sua identidade, né, Nereia? Eu acho que o mais importante de tudo é você construir uma identidade, que pessoas se identifiquem, né, com aquilo, que entenda que você é gente como a gente, né? É do povão, sim, independente se você tiver até um grupo um pouco mais elitizado, mas que as pessoas consigam se identificar com você e você criar essas comunidades. Eu queria agradecer muito a sua participação, foi um bate-papo incrível, eu passaria aqui horas conversando com você, mas tem muito mais conteúdo e vão ter outras oportunidades para as pessoas aprenderem mais e se preparar para essas eleições, então eu queria que você fizesse a sua fala de encerramento. Bom, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui nessa trilha. Eu quero encorajar a você que está aqui pensando na sua futura candidatura, vá em frente, a gente precisa de bons representantes, a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer mais pelo seu município. Então, se você se identifica com isso e tem esse desejo, continue. É claro que às vezes você vai sentir que não está avançando, que as coisas não estão saindo como você esperava, mas para chegar na vitória, os fracassos por muitas vezes são necessários. Então, não desista. Política é um jogo de longo prazo. Eu acho que isso é o mais importante, para além de falar sobre estratégia, né? Essa questão de você entender que é uma jornada. Então, eu deixo essa mensagem aí para quem está acompanhando a gente e agradeço o convite. Muito bom mesmo. Política é uma longa jornada, né? É um caminho que você tem que ter muita persistência. Então, a gente deseja aqui boa sorte para todos os pré-candidatos e pré-candidatas e que se tornem futuros candidatos e consigam as suas vagas. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.